Meu nome é Thomas. Quando criança, ouvi histórias contadas pelo meu avô. Desta vez, contarei a minha. A diferença é que presenciei o que aconteceu. A bela Suzane me deixou apaixonado desde a primeira vez que a vi. Estava debruçado na janela quando aquela mulher passou em frente a meus olhos. Mas não posso esconder que já na primeira vez senti algo estranho, além do amor. Uma carga negativa fez-me sentir uma coisa inexplicável, que no começo achava ser apenas amor, daqueles que dão frio na barriga. Entretanto, o tempo foi mostrando que não. Eu tinha 15 anos, enquanto Suzane já era adulta. Ela desceu a rua, que escura, escutava-se o vento soprar fortemente. As sombras atravessavam o tempo, assustando até a própria noite, que se escondia entre uma hora e outra. Suzane, nome dado por seu pai, significa lírio em hebraico. Ela subia e descia os becos escuros. Olhava as paredes das antigas casas que dissolviam com o passar dos anos, entre chuvas e sóis. As janelas das casas escondiam tesouros em seus interiores. Suzane olhava-as, perdidas nas ruas solitárias de lua cheia, até que o cansaço de sua alma a fizesse repousar no banco de uma pequena praça. Vez por outra, em dias de chuva, deitava no velho coreto de madeira apodrecido, que rangia e balançava com a ventania. Mas nem sempre foi assim. Voltando aos meus 15 anos, andava o dia inteiro seguindo os passos daquela mulher. Percebi que não era só eu que estava apaixonado. Outros meninos da minha idade também. Mas diferente deles, fui atrás. Não só de problemas, mas de meu destino, que eu mesmo criei. Meu pai nasceu na fazenda de café do Sr. Emiliano, um homem rude, que fez de sua vida e de todos um enorme inferno. Seu jeito de querer tudo o que bem entendesse e de não medir esforços, ele encontrou o que merecia. Quando seus escravos se vingaram de suas crueldades e numa emboscada arrancaram-lhe a cabeça, os braços, as pernas, os culhões e levaram tudo num cesto para oferenda. Sua alma, porém, já havia sido prometida em troca de sua riqueza. Numa tempestade, na noite que seria entregue ao sacrifício, toda a fazenda foi devastada e todos os escravos morreram. Demorou meses para que toda a água baixasse e pudesse enterrar os corpos, que desapareceram todos na lama, exceto 2 homens, um deles meu pai, e uma mulher, que mais tarde seria minha mãe. Por algum milagre, essas 3 pessoas sobreviveram. A área de plantações de café secou. Nada que se plantou ali nasceu. Muitos anos se passaram e toda aquela área foi invadida. Algumas casas começaram a ser construídas. Em pouco tempo, um vilarejo passou a existir ali. Meu pai administrava toda a região, tentava colocar ordem, mas algo sobrenatural o impedia de fazer um bom trabalho. Por volta de 1930, uma capela foi construída e um padre de uma cidadezinha próxima começou a rezar missas, uma vez por semana. A partir deste momento, muitas coisas deixaram de acontecer. A terra voltou a ser produtiva e o tempo passou a entrar em seu ciclo natural. Frio, calor, chuvas nos meses e estações propícias. Tudo isso aconteceu depois de 20 anos após a morte do Sr. Emiliano. O vilarejo cresceu, suas histórias e lendas contadas por seus moradores. Meu pai se casou, porque a mulher com quem ele deitava engravidou de mim. Os pais dela vieram morar em nossa casa, um enorme palácio cheio de janelas. Meus pais gostavam da casa bem clara e aberta. Tinham medo de algo, pois todas as luzes ficavam acesas dia e noite. Meus avós me criaram, pois minha mãe faleceu 3 anos após meu nascimento, afogada no lago que ficava na parte baixa da cidade, próximo de nossa casa. Nunca acharam seu corpo. Pelo visto, essa região era amaldiçoada pelas águas. O padre fez um enterro simbólico. Meu pai ficou por meses sentado à beira do lago, triste, esperando que ela voltasse. Assim ele se foi, congelado no inverno de 1936. Minha família se desfez em menos de 4 anos, restando apenas meus avós e a mim. Havia um mausoléu no fundo de casa, onde foram enterrados meu pai e minha mãe. A pedido dela, antes de morrer, uma luz era mantida acesa sobre o túmulo, mas apenas o dela. De meu pai não, mas eles estavam um do lado do outro. O vilarejo, em pouquíssimo tempo, cresceu, assim como algumas coisas estranhas. Estas sempre remetidas à morte do Sr. Emiliano.
Já havia cerca de 25 anos, mas quem o conheceu acreditava aqueles acontecimentos à sua alma, que ardia no inferno, como muitos diziam. Meu avô, que chegou a conversar com ele, dizia que Emiliano realmente oferecera a alma em troca de sua fortuna infindável, durante décadas, até o dia de sua morte, a qual ele já sabia como seria. Mas meu avô também dizia que no contrato assinado, numa noite de lua cheia, o diabo deu permissão para que, após sua morte, ele pudesse retornar às terras para se divertir com o ódio que ficou aprisionado em seu coração. Histórias à parte, todas as vezes que chovia, escutava-se gemidos no local onde supostamente a execução foi feita. De todos que estavam ali no dia, meus pais haviam morrido e o outro homem desapareceu. Com isso, os rumores cresciam e faziam do local um refúgio de muitas pessoas que gostavam de histórias sobrenaturais. O que era a verdade ou o que era a criação, ninguém poderia saber. O fato é que coisas estranhas se tornaram recorrentes. Algumas pessoas até mesmo abandonavam as casas com os móveis dentro. Enquanto casas ficavam vazias, outras eram invadidas por pessoas que não tinham onde morar. O caos foi se instalando até que, novamente, após uma enorme tempestade, todas as pessoas que invadiram as casas desapareceram, sem deixar nenhum vestígio. Sumiram como se tivessem todas combinado de abandonar o local. Apenas o cheiro de morte, de corpos apodrecidos ficou no ar, misturando ao cheiro das paredes de barro e de água de chuva. Demorou para que todo aquele odor saísse de nossas narinas. Tudo isso são detalhes dos fatos que ocorreram antes daquela mulher aparecer no vilarejo. Ela invadiu uma das casas que estava vazia. Lembro-me de quando ela chegou. Vestia um tecido parecido de uma cortina velha. Seus longos cabelos estavam molhados e sua pele era pálida. Fui reparar na beleza de seu rosto e nos seus belos olhos azuis quando o vi durante o dia. Ela me fitou como se me conhecesse. Abaixou-se para dar um beijo em meu rosto. Saí correndo com medo, mas ela chegou a encostar seus lábios em minha bochecha. Quando cheguei em casa assustado, contei para meu avô, que olhou fixamente em meus olhos, dizendo que ela havia me enfeitiçado. Não sei se havia ou não, mas a partir daquele dia passei a sonhar com ela. Também começamos a conversar todos os dias. Senti uma mescla de proteção com um carinho de namorado. Afinal, estava desenvolvendo um sentimento em meu peito. No entanto, o medo, não da diferença de idade, mas sim daquilo que às vezes me passava. Era incontrolável. Suzana era misteriosa. Quando dizia que sentia certo medo, é que ela contava como ninguém sobre a história do vilarejo, do senhor Emiliano, das coisas que meu avô contava. Ela realmente parecia ser um fantasma, como ele dizia. Ela era bela, a cada dia meu coração batia mais forte. Algo sobrenatural crescia dentro de mim. A vontade de conhecer as coisas ocultas aumentava. Não demorou para eu começar a estudar o oculto. Dentro de sua casa invadida existia uma biblioteca que jamais imaginei existir. As paredes eram negras, riscadas de palavras que não compreendia, velas coloridas acesas no chão. Eu não sabia o que era aquela estrela no chão, dentro de um círculo. Suzane sentava-se no meio dele, com velas acesas e falava coisas incompreensíveis. Tudo isso na madrugada. Pensei que ela fosse uma bruxa, o que me lembrou das histórias que meu avô contava sobre as mulheres que eram queimadas vivas nas fogueiras. Isso me assustava. Meu corpo tremia de medo. Meus olhos olhavam fixamente o seu movimento e percebi um punhal em suas mãos. Seus braços estavam com muitas cicatrizes e as mangas de sua roupa estavam vermelhas, de sangue ressecado com o tempo. Diversas vezes olhou para mim, sorrindo debochadamente, e em nenhum momento demonstrei meu medo, mesmo que ela soubesse que eu estava me cagando. O ponto crucial chegou. Diversos vultos penetravam seu corpo, fazendo-a debater e soltar uma risada que nunca saiu dos meus ouvidos. Encarei seus olhos, que brilhavam em fogo devido à luz das velas. Eles não tinham mais a pupila azul que a deixava bela, apenas uma expressão demoníaca. A sala toda vermelha parecia estar no centro do inferno. Eu estava com a mão direita no bolso, dentro do qual carregava nele um crucifixo, que fora da minha mãe. Apertava-o. Suzane disse em tom assustador: "Tire a mão do bolso e ponha onde eu possa ver." Obedeci, rapidamente, mas fiquei com medo de que ele caísse ao tirar a mão rapidamente. Por um instante, olhei para meu lado direito, onde podia avistar a janela aberta, de vidro abaixado. Uma forma se mostrou nele. Fitei-o mais atentamente, devido à escuridão
E a certeza de que minha mãe estava ali foi arrepiante. Todo meu corpo tremeu. Eu não sabia se prestava atenção na visão ou em Suzane, que havia percebido a reação, mas apenas olhou ameaçadoramente para fora. A visão desapareceu. Minha mãe queria me dizer algo. Suzane pediu para que eu me aproximasse, puxando-me pelas mãos para mais perto dela. Fui com os olhos semiabertos e com muito medo. Mas quando ela me tocou, uma paz adentrou minha alma. Soltei um suspiro de alívio. O ruído e o ambiente vermelho e escuro deram lugar para uma luz forte, que foi diminuindo até ficar na claridade ambiente. Olhei para a janela novamente e havia algo escrito no vidro. Aproximei-se para ver o que era, mas não deu tempo. Uma gota escorreu bem em cima da frase, cortando-a ao meio. Não se assuste, Thomas. Não vou lhe fazer mal, disse Suzane sorrindo para mim. Apenas balancei a cabeça, dando a entender que não a temia. No entanto, vi todas as formas diabólicas flutuarem sobre seu corpo, que habitava na escuridão fria daquela casa. Foi aqui que morri, disse ela. O quê? Não disse nada, falou rindo, com aquele belo rosto novamente cantando sua face. Senti um nó na garganta e engoli seco. O medo subiu em todo o meu corpo. Um arrepio que chegou a doer minhas costas, me deixando sem movimento por alguns segundos. Senti um frio incontrolável. Rapidamente, dei-me conta de mim e disse que precisava voltar para casa. Corri pela porta da sala, antes entreaberta, e entrei disparada na casa de meus avós. Não havia percebido, mas a noite estava bonita, como há muito não havia estado. Na verdade, no dia que minha mãe morreu, a noite estava também bonita. Triste, porém bonita. Fiquei muito confuso ao perceber que certa semelhança entre Suzane e minha mãe. Será que é ela? Pensei. Não é possível. Apesar que minha mãe tinha umas histórias secretas. Encontrei meu avô nos fundos. Fiquei apreciando até que ele percebeu minha presença. Suzane, apesar de me dar medo, parecia me proteger de algo. Não sei se era do seu amor ou da minha infância. Havia algo de estranho nessa proteção. Não era possível ser apenas coincidência, mas eu não sabia o que pensar. Obriguei-me a sentar ao lado do meu avô e contar para ele tudo o que havia acontecido. Assim ele poderia me ajudar a entender tudo aquilo. Minhas perturbações aumentaram quando ele disse que Suzane era muito parecida com minha mãe. Mas o que levava a isso? Suzane tinha uns 8 anos a mais do que eu. Minha mãe morreu com 35, acredito. Seria algum parente próximo? Ficava imaginando enquanto olhava os lábios do meu avô se movimentarem, explicando algo que não prestava atenção. Durante a noite, tive pesadelos com ela. Também sonhei com minha mãe. Eu estava sentado em seu colo, enquanto ela acariciava meus cabelos. Estes sonhos costumavam terminar comigo deitado no coreto da praça. Suzane estava me deixando loucamente apaixonado e passei a não conseguir mais dormir de noite e saía pelas ruas à procura dela. Muitas vezes a via dançando, talvez bêbada, sempre com aquela roupa branca. Suzane sabia que eu estava vigiando, mas fingia-se inocência. Quando ela se cansava, ia até o banco da praça e dormia. Via nesses dias a oportunidade de vê-la bem de perto. Cheguei a tocar em seu rosto certa vez para sentir o quão macia era sua pele. Deu vontade de beijar sua boca. Fechava os olhos, imaginando a cena do beijo, me perdendo nesses desejos. Nos dias de chuva, sua roupa pesada, encharcada, se secava debaixo do velho coreto de madeira, velho e podre, cujo cheiro, mais intenso por causa da umidade, ficava no nariz por horas. As casas velhas também cheiravam mofo. Aquele vilarejo era realmente horrível. Contudo, Suzane vivia ali. Isso era o que me importava. Em uma das típicas tempestades que normalmente caía na região, um senhor apareceu entre as árvores da entrada da floresta. A clareira mostrou o perfil de um homem alto e forte que se aproximou em direção à pequena igreja, onde algumas pessoas saíam da missa de domingo, enquanto outras aguardavam o fim da chuva para retornarem para suas casas. Todos, porém, paralisaram. Quem conhecia as histórias reconheceu o velho homem, o senhor Emílio, irmão de Emiliano, antigo dono de toda aquela área. Ele viera recuperar o que era dele por direito. Ele era o outro homem que havia sobrevivido junto com meu pai. Ele abriu um pequeno baú que trouxera. Todos achavam se tratar de roupas, porque ele estava bem vestido. Mas, à surpresa dos presentes na porta da igreja, viram, com a iluminação da casa de Deus, os restos cadavéricos de Emiliano. Cabeça, órgão genital, tudo apodrecido depois de quase 30 anos de emboscada e seu assassinato. Meu sexto sentido me fez ir à casa de Suzane. Não consegui entender porque algumas cenas
me fizeram enxergar o motivo da vinda dele para a antiga área da fazenda. Ao entrar em sua casa, ela me disse: "Ele voltou?" Balancei a cabeça positivamente. Por um instante, ela manteve-se calada, sem sequer piscar os olhos. Esse silêncio me trouxe algumas respostas. Ela conseguiu, não sei como, mostrar quem era de verdade. Apenas virei meu corpo em direção à porta e saí de sua casa, deixando-a em silêncio. Voltei para minha casa e não havia ninguém. Meus avós ainda deveriam estar na igreja. Aproveitei que estava sozinho, fui até o mausoléu. Fiquei ali bastante tempo, perguntando em vão para meu pai o porquê de tanta maldição naquele lugar. Ouvi um barulho na casa e voltei. Meus avós estavam perplexos com o tamanho da repercussão que se instaurou. Todos os moradores preocupados com o que poderia acontecer. Eu, porém, não estava, porque quem tinha direito mesmo não cobrou um centavo do que lhe pertencia. Acordei por volta de 7 horas da manhã. Fazia muito frio. As ruas estavam cobertas de gelo. O ar estava a 3 graus negativos. E a vegetação estava toda queimada. Agasalhei-me muito bem antes de sair. Bati na porta de Suzane. Ela já me esperava. Não sei como ainda me surpreendia com isso, mas entrei e a encontrei deitada no chão. Sua casa estava quente, contrariando todas as leis da natureza, pois não havia uma lareira sequer acesa. Ela estava seminua, deitada no chão com apenas uma pequena coberta que cobria seus seios, deixando a parte de baixo à mostra. Um frio na barriga me fez explodir por dentro. Deixei de lado toda a minha preocupação e pela primeira vez senti o gosto do sexo. Eu inexperiente, ela louca. Suzane me mostrava como aproveitar cada minuto, até que senti sair de meu corpo um jato quente. Ela sentiu também e demonstrou uma reação favorável. Ficamos com a respiração ofegante durante cerca de 10 minutos. Ela fez aquilo para evitar que eu falasse sobre o que fui fazer lá. Suzane tinha muitos poderes, mas eu descobri que eu também tinha alguns, pois fazia parte daquele jogo. "Você conheceu minha mãe?" disse, depois de um breve silêncio. "Não", respondeu Suzane friamente, "mas a sinto até hoje." Balancei a cabeça em sinal de desaprovação à sua resposta, não entendendo o motivo que a levou a passar tantos anos mentindo sobre algumas coisas que foram importantes para que aquele lugar fosse amaldiçoado. Sentei-me enjoado, mesmo sabendo que tudo aquilo precisava acontecer. Fui separada dela quando nascemos. Morri junto com mamãe. E nosso pai jurou que se nos trouxesse de volta seria escravo de um demônio. Mas o mal adentrou em seu coração e não nos trouxe de volta, apenas a mim. O diabo me queria longe dessas terras e deu em troca toda a fortuna que ele tinha, o que seria tirado na data que ele morresse, e queria muitas almas juntas. Por isso ele era severo, pois precisava de almas perversas com ódio no coração, até que quando o contrato chegou ao final, eles fizeram o que foi combinado. Mataram com crueldade e morreram com ódio nos corações. Meus pais não tinham esse ódio, por isso sobreviveram, concluí. Todos nós fazemos parte de um contrato com o diabo. Iremos sofrer eternamente. Não morreremos. Ela informou para minha surpresa. Meus pais morreram. Eles eram da primeira parte do plano. Eu e você somos o elo da tragédia. Eu por ter nascido de novo com o aval de um pacto e você por ser filho de uma segunda geração, que será amaldiçoado até a 7ª, como sempre foi. Existe alguma forma de quebrar isso? Foi o que acabei de fazer, disse ela, levantando-se, expelindo sombras negras do seu corpo. Fiquei pensando em silêncio, olhando-a colocar uma roupa. Pela primeira vez vi trajando diferente do habitual. Sem seu vestido branco, vestiu preto, e isso me preocupou. Não sabia se tudo aquilo era um jogo ou era a maior prova de amor que alguém poderia ter. Agora já sabia o que estava acontecendo. Tudo ruiu a partir de então. Eu deveria ser o maior segredo e ela minha grande salvação. Suzane era filha da morte e eu filho da esperança. As trocas que o diabo fez com o Sr. Emiliano foram sendo alteradas. E ele não podia fazer nada, a não ser aceitar qualquer coisa que o mal quisesse. Mas Suzane tinha como quebrar tudo isso. Não sabia qual era seu plano, mas era algo que nem o diabo esperava. Na semana seguinte, sonhei novamente com a minha mãe. Ela estava no meio do lago e carregava uma criança natimorta em seus braços, ainda com o cordão umbilical preso no pequeno corpo. Aquele era tão comprido que entrava na água. Mamãe estava bem no meio. Olhei para o lado. Meu pai estava olhando e acenando para o bebê, que dissolveu nas mãos de minha mãe e afundou na água. Acordei assustado. Suava como se tivesse acabado de sair de um banho fervente. Sentei-me na cama, lembrando-me do sonho em vão. Nessas horas, somente uma perturbação paira sobre nossa cabeça. Voltei a dormir.
Acordei assustado, suava como se tivesse acabado de sair de um banho fervente. Sentei-me na cama, lembrando-me do sonho em vão. Nessas horas, somente uma perturbação paira sobre nossa cabeça. Voltei a dormir e acordei com Suzane sentada em minha cama. Achei que estivesse sonhando, mas ela estava realmente lá, esperando me acordar. O que ela tinha para me contar, eu já sabia instintivamente. Estava grávida. A criança não poderia nascer porque precisava quebrar o contrato de seu pai com o diabo. Não sei o porquê isso aconteceria, mas já sabia que não poderia me apegar a uma criança que não nasceria. E tudo por causa de uma promessa. Quantas almas se perderam para salvar apenas uma, a de Suzane? Ela sabia disso e tinha uma carta na manga, caso seu plano desse errado. Sua gestação começou no 1º dia de julho de 1946. Sabíamos que não era fácil. Seu corpo e sua mente eram fechados. Com isso, o diabo não conseguia ler seus pensamentos. Este era o motivo de eu não saber o que ela tinha planejado com aquela gravidez. Enfim, nosso futuro era incerto e estava nas mãos de uma louca, que havia morrido e ressuscitado por obra de um pacto. Estou realmente perdido, pensei. Ninguém no vilarejo sabia dessa história, pois o Sr. Emílio tirara todo o foco de Suzane. Suas brigas com os moradores levaram a ter o mesmo destino de Emiliano, a morte. Desta vez, nem o diabo e nem a tempestade apareceram. Enterraram-no na entrada da mata e colocaram uma cruz de gravetos para marcar o lugar. Abriram uma segunda cova e enterraram os restos de que sobraram do seu irmão. Assim, todos se sentiram vingados e colocaram fim na história que amaldiçoou todo aquele lugar. Mal sabiam eles que o Sr. Emílio era apenas um sobrevivente do dilúvio, que devastou tudo e sumiram com medo das pessoas também o matarem. O mal de verdade estava no fruto concebido pelo Sr. Emiliano, com uma de suas escravas, quem secretamente ele amava. Suzane não podia mais sair às ruas. Ela foi morar conosco no palácio e ali ficou por 9 intermináveis meses, sofrendo cada pulsação de vida de nosso filho, que chorava dentro do seu útero. O desespero daquele som durante mais de 200 dias. Meus avós não aguentaram a pressão que o ambiente os causou e morreram, num medo e numa tristeza sem fim. Tive que colocar Suzane no sótão da casa para que o padre fosse fazer extrema-unção e os enterrar no mausoléu da família. Já havia perdido mãe, pai e agora avós. Eu ficaria sozinho porque não teria meu filho e Suzane. Bem, eu não saberia o que aconteceria com ela. As luzes das casas durante muito tempo passaram a ser apagadas, pois a claridade incomodava a Suzane. Não demorou para que ela deixasse de dormir, ficando acordada 24 horas. Ganhou enormes olheiras. O som monstruoso que vinha de dentro de sua barriga crescia misteriosamente a cada dia. Sabíamos que era um filho da maldição, porém este, pelo menos, deveria ser a salvação de todo aquele tormento. Ele o tinha que ser, pois o medo estava causando um mal-estar em mim e em Suzane. As pessoas começaram a bater em nossa porta para perguntar o motivo das luzes apagadas e dos estranhos fenômenos que faziam parte da rotina noturna da casa. A magia que veio com Suzane tomou a forma de um espírito que passou a conviver conosco, constantemente. Víamos sombras nas paredes, objetos se quebrarem pela casa, ouvi diversas vezes minha mãe me chamar em meio à correnteza de água, como se ela estivesse se debatendo para não se afogar. Aquilo era muito para mim. Não suportava mais. Pensei em matar Suzane e nosso filho, pois não sabia de fato qual era o plano para destruir o contrato que seu pai havia feito. Dia 29 de fevereiro de 1947, anunciava incessantemente o relógio da sala, badalando 12 vezes. No término de sua 12ª badalada, o silêncio. Olhei para Susana, que sangrava muito. Ela me disse: acabou. Fiquei sem reação. Apenas notei que junto a todo sangue escorrendo havia um bebê no chão, sem vida. Tentei me aproximar, mas parei quando ela novamente olhou para mim e disse: não. Tentei descobrir o sexo da criança, mas recuei ao perceber que a porta se abria. Estranhamente, uma mulher com o rosto coberto pegou a criança, rasgou o cordão umbilical com os dentes e saiu furiosamente. Um clima estranho permaneceu na sala, junto ao cheiro forte de sangue, morte e enxofre. Apesar de tudo, senti um alívio enorme, como se fosse arrancado de dentro de mim uma doença que estivesse há anos me matando. E foi. E estivera. Suzane fechou os olhos e pôde dormir finalmente, depois de mais de 20 dias acordada. Deixei-a do jeito em que estava e me deitei ao seu lado. Acordamos 3 dias depois, com pessoas batendo em nossa porta. Imediatamente senti o cheiro de algo queimando, de fumaça. Levantei-me assustado sem saber o que havia acontecido.
Ao abrir a porta, descobri que uma casa no fim da rua estava em chamas. Suzane também levantara, encostou seu cotovelo em minhas costas e lamentou por ver sua casa arder em chamas, com tudo dentro. Ela voltou para dentro e sentou-se no sofá. Ainda estava com as pernas cheias de sangue coalhado, seco e fedorento. Entrou no banheiro para tomar um banho. Não falei nada, apenas observei. Estava curioso para saber o que aconteceu de verdade e para saber o motivo daquela criança ter sido o elo entre a maldição e a salvação. Uma decepção muito grande quando ela saiu do banheiro. Não se lembrava de nada. Apenas olhou para mim e saiu. Perdeu sua voz, perdeu sua audição. Enxergava apenas o suficiente para seguir seu caminho. Tia! Chamei-a. Ela não teve reação e saiu do palácio. Suzane era apenas uma sombra daquela mulher que eu via subindo a rua de casa. Seus traços envelheceram rapidamente e sua forma sombria de encarar as pessoas deixava-na cada vez mais amedrontados. Todos atravessavam de calçado e faziam o sinal da cruz. Suzane nunca mais chegou perto da igreja, que havia do outro lado da praça, nem se deitou mais nos bancos e no coreto, que serviram de cama para suas eternas madrugadas. Vagava sem rumo nas ruas e gemia de uma forma inexplicável. Balbuciava algumas palavras mórbidas e seus olhos avermelhados olhavam perdidos à frente. Nunca desisti de entender seu plano para tentar acabar com a maldição da família. Por que ela engravidou de mim? Me perguntava se o plano que ela criou dera ou não certo. A maldição fora quebrada, mas destruiu Suzane. Ou será que essa era a carta na manga que ela tinha? Se foi isso que aconteceu, o diabo novamente fez novas exigências e ganhou mais do que ele queria. Na terceira semana de março daquele ano, todo o vilarejo estava comemorando a entrada do outono. E o milagre havia acontecido. Milhares de pés de café começaram a nascer da terra, que há décadas estava improdutiva. Aquela filha do diabo conseguiu. Pensei em voz alta, feliz porque havia acabado, mas triste por ela. Naquela noite, sonhei com minha mãe lendo o livro numa cadeira de balanço, e meu pai estava rindo atrás dela, acompanhando o movimento e o rangido do velho móvel que ela amava tanto. Parecia que tudo havia acabado mesmo e eles estavam descansando em paz. No momento percebi que já havia visto aquele livro. Minha mãe olhou para mim, sorriu e apontou em direção à casa de Suzane. Acordei assustado. Já era dia, o sol raiava forte e clareava todo o palácio, como antigamente. Levantei-me e corri para onde Suzane morava. Calculei onde era a sala e tirei alguns entulhos. Ali jazia o livro que mamãe estava lendo no sonho. Peguei-o e levei-o para casa, onde começaria a lê-lo. Caiu de dentro um papel dobrado. Ao abri-lo, reconheci-o como um contrato de venda de alma. Estava sem assinatura. Queimei-o no fogo de uma vela acesa ao meu lado. Sentei-me na poltrona de minha mãe e comecei a ler aquele misterioso livro. Uma maldição pode ser quebrada quando na segunda geração de duas pessoas da mesma família se apaixonem e tenham um filho homem. Este terá que nascer na madrugada do último dia do segundo mês de um ano bissexto. Essa relação tem que ser fruto da discórdia pelo pecado carnal entre parentes próximos. Ela não se engravidou na sorte das datas se coincidirem, disse para mim mesmo, entendendo o que ela planejava. Havia planejado tudo perfeitamente. Ou não, disse uma voz familiar atrás de mim. Mãe? Tive a impressão de ter ouvido a voz de minha mãe, mas já não sabia mais o que era verdade, o que era loucura. Tudo estava confuso. Vi em cima de uma cômoda um pequeno pacote. Estiquei a mão e eu puxei. Para minha surpresa, o pacote guardava um pequeno cobertor cor-de-rosa. Lembrei-me do sonho que tive com minha mãe, quando ela estava segurando a criança no lago. O cobertorzinho era rosa, uma menina. Seu plano havia falhado, pensei desoladamente. Suzane havia negociado com o diabo sua filha e algo mais em troca da liberdade de todos, e a minha principalmente. Deixou que o diabo se apoderasse de seu corpo e a fizesse uma guardiã morta na terra. Suzane, por amor, vagará pelo vilarejo dia após dia, ano após ano, até que o diabo tenha pena de sua alma e a liberte para descansar.